Pessoal, continuando aí, faltam uns detalhes no vídeo anterior. Tanto na teia alimentar aquática quanto na cadeia alimentar terrestre quanto aquática, essa setinha, pessoal, ela é essencial. Essa setinha ela está sempre indicando para o indivíduo que se alimentou do anterior. Ela indica a sequência na alimentação na cadeia alimentar. Essa setinha, por exemplo, ela não pode estar indicando essa setinha aqui virada para a planta. Por quê? Senão é a planta que estaria alimentando do gafanhoto. E pelo contrário, é o gafanhoto que se alimenta da planta. Então a setinha está indicando o fluxo de energia nessa cadeia alimentar. E um detalhe, quanto mais distante do produtor, menos energia esse indivíduo vai estar ingerindo. Então quem ingere mais energia é o gafanhoto, porque ele está alimentando primeiro do produtor, que é aquele que realizou a fotossíntese. Tranquilo? Tanto essa setinha aqui ela é essencial na cadeia alimentar terrestre quanto na aquática. Perceba que nessa demonstração aqui que a setinha também está sempre indicando para aquele que está comendo o anterior, está ingerindo o anterior. Então o peixe se alimenta do fitoplâncton, esse peixe está servindo de alimento para a garça e assim por diante. Então a setinha está sempre indicando para aquele indivíduo que está se alimentando do anterior. Nessa cadeia alimentar aqui, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual desses dois indivíduos aqui ingeriu mais energia, nesse caso aqui o peixe ingeriu mais energia porque ele se alimentou diretamente do produtor. Só que dificilmente, pessoal, uma cadeia alimentar ela vai acontecer isolada no ecossistema. Por exemplo, não vai acontecer só essa cadeia alimentar aqui, por exemplo. O fitoplâncton vai servir só de alimento para o peixe e o peixe só de alimento para a garça. Vai ter uma interação entre várias cadeias alimentares. Essa interação entre várias cadeias alimentares nós chamamos de teia alimentar, como se fosse um emaranhado de várias cadeias. Perceba que o fitoplâncton participa dessa cadeia alimentar, participa dessa outra aqui, participa dessa daqui. Esse aqui, por exemplo, participa de duas cadeias alimentares. Então, se você analisar cada uma dessas cadeias alimentares, o indivíduo pode participar, pode ter uma posição de consumidor diferente. Vamos analisar, por exemplo, aqui. Vou escolher uma cadeia alimentar aqui. Vamos analisar esse peixe aqui, por exemplo, esse robalo. Esse robalo, ele participa aqui de algumas cadeias alimentares. Ele participa dessa cadeia alimentar e ele participa dessa cadeia alimentar aqui. Vamos analisar a posição desse animal, o nível de consumidor nessa cadeia alimentar aqui. Então, o produtor, aqui o zooplâncton consumidor primário, o robalo é consumidor secundário. Nessa outra cadeia alimentar aqui nós temos também o produtor, a labudinha é o consumidor primário, o camarão consumidor secundário, o caranguejo consumidor terciário e o mesmo robalo consumidor quaternário. Então esse peixe participa de duas cadeias alimentares e dependendo de qual cadeia você analisa, ele tem a posição de consumidor diferente. Tranquilo? A mesma coisa com o nível trófico. Vamos analisar o nível trófico dele nessa cadeia alimentar. Primeiro nível, sempre os produtores. Segundo nível, terceiro nível trófico. Nessa outra posição, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico. A mesma coisa vai ocorrer numa teia alimentar terrestre. Nós teremos aqui, por exemplo, várias cadeias alimentares entrelaçadas formando uma teia alimentar. Aqui nós estão representando todos os produtores, todos os consumidores primários, secundários e terciários. Agora o nível trófico aqui, por exemplo, não foi classificado. Vamos analisar, por exemplo, essa sequência aqui. Que nível trófico seria? A planta primeiro, a zebra segundo nível trófico, a cobra terceiro nível trófico e a onça quarto nível trófico. Perceba que a zebra é segundo nível trófico, porém ela é um consumidor primário ou de primeira ordem. Tranquilo? Então,
É isso, pessoal, e até mais.